Ontem nós estivemos em Jaguaré, dando início à colheita do café Conilon em todo o estado do Espírito Santo, especialmente aqui na região norte, né? O Conilon, que é a mais importante atividade econômica e social do nosso estado aqui em toda a região, né? Nós temos aproximadamente 60 mil propriedades rurais no estado do Espírito Santo produzindo café Conilon. E nós estamos com uma expectativa muito grande de que este ano teremos a maior safra da nossa história. Por que isso é importante? Porque a produção de café Conilon no Espírito Santo ela é liderada pela propriedade de base familiar. Então você tem uma grande produção, mas é uma grande produção dividida para 60 mil famílias. Pega o caso específico de Jaguaré, onde nós lançamos ontem o início da lavoura de café Conilon. São aproximadamente 1 milhão de sacas de café, só em Jaguaré, mas dividido para 3 mil famílias. Isso se repete em São Mateus, em Rio Bananal, em Soretama, em Linhares, em Vila Valério, em São Gabriel da Palha, em Nova Venécia, em todos os nossos municípios que têm a base do café como uma base muito importante, não apenas por impacto econômico, mas um impacto na geração de emprego, na geração de oportunidades e na distribuição de renda. Isso é importante porque o nosso projeto de desenvolvimento é um projeto de compartilhamento, né? Porque quando você desenvolve, mas de forma concentrada, não é bom. O bom é quando isso aí é de forma desconcentrada para você permitir a prosperidade para muitas pessoas. E não apenas isso, né? Também estivemos aqui essa semana visitando o trecho das rodovias na chamada Rota do Café Conilon, que sai de Vila Valério, numa etapa, num trecho, vai até Fátima, em Jaguaré, mas além disso nós estamos conectando ali São Gabriel, Vila Valério com Soretama até a BR-101, esse eixo de investimentos de aproximadamente 300 milhões de reais, criando a Rota do Conilon, melhorando a infraestrutura para que os produtores rurais possam desenvolver a sua atividade, mas também para atender as comunidades que precisam de uma estrada bem acabada, bem feita para o seu dia a dia. Então, esse é o governo do estado, que não para, que trabalha, que realiza, e tudo isso só é possível porque nós temos um governo organizado, liderados pelo nosso governador Renato Casagrande, um governo que é responsável fiscalmente, mas que além de ser responsável fiscalmente, ele prioriza o investimento, porque nós já tivemos governos que gastaram muito e gastaram mal, e mergulharam o nosso estado numa crise econômica, social e moral. E já tivemos governos que só pensavam em fazer responsabilidade fiscal e não levavam para a ponta o investimento necessário. Quem tem que dar lucro é a empresa privada. O governo tem que gerar bem-estar para a sociedade. Esse é o lucro do governo. Por isso nós fazemos responsabilidade, mas fundamentalmente na ponta nós fazemos investimentos. Veja que o estado de São Paulo, que é um estado muito poderoso, investe 2,5% da sua arrecadação. E nós aqui no Espírito Santo investimos 20%. É isso que interessa. O estado não pode parar. Nós precisamos continuar de forma acelerada, porque nós temos rumo e temos ritmo. Como é que o senhor faz a avaliação do crescimento da produção, ainda falando do café, a participação do governo do estado nesse aumento da produção em mais de 30%? Olha, primeiro nós precisamos enaltecer a capacidade empreendedora dos nossos agricultores. O capixaba, de uma forma geral, ele gosta de plantar café, ele sabe plantar café. Produzir café é muito mais do que uma atividade econômica, é uma experiência, é um modo de vida no estado do Espírito Santo. Então tudo isso, em primeiro plano, só é possível pela capacidade de trabalho dos nossos produtores, né? Num estado em que nós respeitamos, em que nós praticamos a chamada segurança jurídica, em que nós temos como premissa o respeito à propriedade, que é, antes de tudo, também um mandamento constitucional. E além da capacidade empreendedora, além do respeito à propriedade que nós cultivamos aqui no Espírito Santo, nós temos o papel decisivo e definitivo do nosso Incapé, dos nossos pesquisadores, dos nossos extensionistas, que no dia a dia estão transferindo conhecimento e inovação. Recentemente eu fiz uma viagem ao Vietnã, que é o grande concorrente do Espírito Santo na produção de café Conilon. Tudo que acontece lá impacta aqui. E nós fomos lá pessoalmente conhecer o cultivo de café naquela região.
naquele país. E fomos acompanhados de produtores aqui da região. E o que nós vimos lá? Nós vimos lá que eles estão muito defasados em relação ao que acontece aqui. Aqui nós temos um nível de produtividade, produção por hectare muito mais elevado. Lá eles são 600 mil propriedades rurais produzindo 26 milhões de sacas de café. Nós aqui temos 60 mil propriedades que produz esse ano, essa é a meta, a expectativa, 18 milhões de sacas de café. Então nós produzimos muito mais. Por quê? Porque o nosso produtor é empreendedor e nós temos aqui muita tecnologia agregada. E aqui nós temos uma coisa fundamental, que é liberdade econômica. Lá eles são um país comunista. Para você produzir, você tem que ter autorização do Estado, do governo. Onde não tem liberdade econômica, você não tem um empreendedor se desenvolvendo. Então, assim, nós estamos num ótimo caminho e tudo indica que, mantendo a capacidade empreendedora dos nossos produtores rurais, mantendo as premissas, com investimentos em tecnologia e inovação, mantendo a capacidade de investimentos em infraestrutura, sabe? E mantendo isso que é fundamental, que é o respeito à propriedade, à segurança jurídica, ninguém segura o Espírito Santo. Nós vamos ser, em breve, não apenas o segundo produtor mundial de café, mas vamos ser o primeiro produtor mundial de café e o café Conilon haverá de continuar gerando muita perspectiva e possibilidade dos nossos produtores capixabas continuarem se desenvolvendo, prosperando e gerando com o trabalho, tá certo? Felicidade e condição de vida digna.